Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, para todos sempre. Irmãos, hoje, saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Hoje na realidade, desde ontem, eu venho meditando e nem todas as pessoas hoje estão mais dispostas ou estão querendo mais ouvir o que é de Deus. Hoje eles usaram um método mais prático, nada contra, mas aos coaching motivacional, que é um tipo de um profissional que ajuda alguém a desenvolver e implementar uma estratégia. E ultimamente eu não tenho nada contra, mas eu aconselho para que as pessoas, além dessa ajuda do coach ou do motivacional, ele venha buscar a presença do Senhor, ele venha orar. Não está sendo fácil hoje e me parece que as pessoas estão correndo, estão com tanta pressa e não estão parando para observar o que está passando em volta deles, o que está acontecendo na nação, no mundo. E estão se esquecendo de se programar para o que a Bíblia diz, para o fim. Então, irmãos, eu nada contra, novamente dizendo, mas hoje as pessoas estão, só pelo fato de ouvir as orações, assim dizem, eu sou evangélico. Só pelo fato de ouvir um vídeo e esse vídeo mexeu com ele, eu sou evangélico. Nada contra também a isso. Mas o que leva ao homem a uma verdadeira fé, confiança, é que quando ele tem um encontro diário com Deus, seja, eu costumo chamar audiência, quando ele dobra o seu joelho, ele conversa com Deus, agradece a Deus, fala com Deus, intercede, depois vai para a palavra, para que Deus, a resposta de Deus venha através da palavra, que é a Bíblia. Confesso para os irmãos que eu tenho meditado, tenho ficado preocupado. Irmão, você é um santarrão? Não, eu não sou santarrão não, eu quero ajudar. A Bíblia diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vi uma grande tribulação. Ninguém suporta um sol de 40 graus, irmãos, e agora que já não suporta. E uma grande tribulação, umas bobaginhas que acontecem num país, as pessoas já ficam todos pasmos, todos atônitos. Imagine uma grande tribulação. A pessoa não tem, a pessoa, um pai vê o filho gemendo, uma esposa gemendo, uma aflição tamanha, um caos gerado numa nação, num estado, numa cidade, dentro de casa. Se ele não tiver essa base, que a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, eles vão vigiar os que edificam, irmão. Então não é pelo fato de um coach estar te motivacionando ou te motivando que você já está dizendo, não, mas eu já ouvi a palavra, eu já tô... Não, irmão, não é isso. Você tem que preparar toda a estrutura. Efésios 6:13 diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E voltando, eu gosto de estar aceitando essas coisas, irmão, porque eu nada ganho, não, porque arde em mim esse cuidado, né? Todos que têm esse cuidado. Eu não sou youtuber, não ganho nada financeiramente, não sou remunerado por isso, mas é a gratidão a Deus pelo que o Senhor me advertiu para estar fazendo tal coisa, né? Eu fui chamado para isso, creio que fui chamado para isso. E é com muita preocupação, irmão, que eu estou fazendo esses vídeos ultimamente, alertando as pessoas a buscar mais a Deus, a voltar mais para o Senhor. Tem vídeos que até choro porque eu não suporto saber que a pessoa vai passar por uma grande tribulação e uma porta aberta. A Bíblia diz que põe diante de ti uma porta aberta que ninguém fecha. E as pessoas não estão enxergando essa porta aberta, essa porta de escape, porque é uma preparação, não é de um dia para outro. Mas eu quero voltar aqui para esse mesmo sentido, que eu gosto de aprender com os erros.
E a Bíblia vai nos relatar vários irmãos que erraram. E um dos que erraram foi Abraão. No livro de Atos 2, quando Estevão está sendo arguído, ele diz: irmãos e pais, escute, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. Ele está dizendo que já ardia essa vontade de Deus fazer com que Abraão fosse pai das nações, o pai da fé, hoje chamado pai da fé por nós. Mas será que ele procrastinou? Será que ele adiou? Será que ele não se apressou? Porque, segundo isso relata Estevão. Porque no livro do Gênesis, o livro da criação, no seu capítulo de número 12, versículo 1, vai dizer que o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eu já narrei vários vídeos, onde eu disse que criou-se uma situação ali para que fosse dado início a uma caminhada. Porque Deus, ele faz isso, irmão. Ele cria situações para te abençoar lá na frente. Qual foi a situação, irmão, que foi criado? O irmão de Abraão, chamado Harã, o caçulo, morreu. E por este fato, a Bíblia relata que o pai de Abraão, ele resolve sair de Ur dos Caldeus por conta disso, e se levanta para ir até Canaã. Houve uma situação criada? Houve. Mas chegando em Harã, a Bíblia relata que o pai dele, de Abraão, ele fica lá na cidade chamada Harã, por conta de uma lembrança passada. Harã, filho, morreu, Harã, cidade. Então uma coisa chamou a outra, e ali ele ficou acomodado a um passado. E muitas pessoas ficam acomodadas sim a um passado. Não toma atitude. É preciso que Deus crie, que Deus faça algo, crie situação para que a pessoa possa sair. Eu tenho esses exemplos e todos estão entendendo do que eu estou falando. Mas o que me chama mais a atenção é que quando ele resolve sair, ele leva alguém com ele. Outro erro, né? Que ele sai da sua terra, do meio da sua parentela. O que eu entendo é que quando o homem sai da casa do seu pai, como diz mesmo a própria Gênesis, Adão falando isso, portanto deixará o homem à casa de seus pais e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e será ambos uma só carne. Então é uma família. No caso, meus pais já é familiar. Antes de eu ser casado, eu tinha uma família, eu morava com os meus pais, era a minha família. Depois eu adquiri família para mim, então agora meus pais já são meus familiares. E a minha esposa e meus filhos são a minha família. Então nesse fato eu entendo que houve um erro, mas Deus nada disse a ele, porque quem está no início de caminhada, o Senhor tem preparado, quem chamou garante. Lá na frente você vai entender. Talvez hoje você não está entendendo o que Deus está fazendo contigo. Talvez hoje você não está entendendo a situação que Deus criou, formou, e você está dizendo assim: ah, mas a minha vida não está valendo nada. E Deus está dizendo: eu estou preparando algo, eu estou preparando o melhor. E você pode analisar que no capítulo 15, a Bíblia diz que Deus, ele chama Abraão e faz um convênio, uma aliança. Eita Deus, Deus faz uma aliança.
E diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. E respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é esse Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: olhe que não me tens dado filhos, e eis que o meu herdeiro será um nascido em minha casa. Você vê a questão dele, que ele queria ter. Tem gente que ele pode ter tudo, mas algo na vida dele está faltando. E no caso de Abraão, era um filho, é a alegria da casa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece de todas as coisas. O Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor ouviu o seu pedido. E ele disse, o Senhor disse-lhe a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a herdar esta terra. Aí eu fico analisando, irmão, que tem coisa que a gente quer antecipar. E Deus primeiro está preparando o solo. Eu quero uma casa, mas Deus está preparando primeiro o terreno. Ele queria um filho, mas Deus estava preparando ainda a intimidade. Que adianta eu pedir de Deus e depois esquecer Deus? Porque assim, a gente ganha um presente, depois esquece, a gente ganha um emprego, depois esquece o intermediário, quem intermediou, quem fez, quem não fez. Não é assim. E Deus, ele queria colocar Abraão como amigo, porque era um exemplo. Louvado seja Deus. E ele respondeu: Senhor Deus, como conhecerei que eu tenho de herdar? E ele, o Senhor, disse-lhe: minha parte, uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola também, e um filho de pomba. E tomou ele todas essas coisas e partiu pelo meio, e pôs metade em frente da outra, mas não partiu as aves. Então, e aconteceu que, pondo-se o sol, sobressaltou-se um sono sobre Abraão, e eis que um pavor e uma grande escuridão caiu sobre ele. Certamente o Senhor recebeu o sacrifício. O Senhor certamente fez aliança. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que o erro. O Senhor fez aliança com ele, conversou com ele. O Senhor chamou, o Senhor apartou, o Senhor conversou, fez promessa, mas eu não sei dizer qual foi a data, se foi no mesmo dia ou quanto tempo levou. Eu sei que depois desta aliança que Deus fizera com ele, que recebeu esse sacrifício dos animais e das aves, é por isso que eu digo a você, eu estou aprendendo com os erros. E meditando e tomando para mim, para que eu não venha também cair nesses erros dos antepassados. Aleluia. E Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha no 16, capítulo 16, e ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Você vê que o capítulo anterior se expõe à fidelidade de Deus. Já este capítulo presente, a fidelidade de Abraão. Com quem? Com a esposa. Disse, pois, Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem feito estéril. Rogo-te que tomes a minha serva, possivelmente terei filho dela. E atendeu Abrão ao dito de Sara. E Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar, sua serva egípcia, e deu para Abraão. O que aconteceu? No sentido de que era o Senhor que falava com Abraão. Quando ele acha que a fidelidade de Abraão com Sara, ele entendeu no sentido de que era o Senhor que falava. Daquela impaciência. Quando a pessoa se precipita, a impaciência ela vem, ela começa a... É por isso que eu estou falando a vocês que não é só o motivo,
motivador ou coach. Você precisa estar buscando na palavra, você precisa estar orando ao Senhor, você precisa estar falando ao Senhor se o que você está fazendo está correto. Não tenho nada contra os motivadores, os irmãos que fazem a oração, que enviam a oração. Não tenho nada contra isso, irmão. Eu estou dizendo que nós também temos que fazer a nossa parte. Porque naquele momento, a impaciência da incredulidade, a carne rapidamente se cansa de esperar pela promessa. Eu costumo dizer que o jejum é para isso, para você mortificar a carne, a vontade carnal, a vontade de tomar precipitação ou fazer algo precipitado. Devemos meditar nisto. Porque se temos uma promessa, se o Senhor falou contigo, se você tem uma audiência com Deus, se você ora, se você lê a palavra, se você sabe que o Espírito de Deus que habita em nós, ele se encarrega, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se opera tanto nós, até com gemidos inexprimíveis. Por que não aguardar no Senhor, né? O caminho da fé, irmão, está cheio de dignidade. O caminho da incredulidade cheio de degradação. As pessoas estão, cansadas de esperar e estão optando por uma coisa mais rápida. Mas sabe que a coisa que vem mais rápido também sai mais rápido. Já não fixam suas esperanças em Deus, mas sim na escrava. Não é assim? Vou dar um jeito. Senhor, o Senhor fez promessa, mas vou dar logo um jeito de precipitar, porque eu estou vendo a hora que o tempo já está passando e até agora não chegou. Então, irmão, precisamos aprender com esses erros do passado, porque depois disso, o Senhor chamou ele com 75 anos. Mas você pode analisar que o Senhor só aparece a ele aos 99 anos, quando o menino Ismael tinha 13 anos de idade. E já estava causando problema dentro de casa. A precipitação, a imprudência muitas das vezes causa isso. No momento é agradável, mas depois causa um caos. Então que venhamos aprender com esses erros, irmão. E eu aconselho a você, eu sei que o vídeo é prolongado, eu sei que muitas pessoas não gostam, não estão tendo mais tempo nem de ouvir o que é genuíno, a palavra genuína. E eu estou falando tão calmo hoje, mas eu confesso que eu estou preocupado com essa geração de hoje. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde. E se puder, compartilhe. Quem sabe se alguém está precisando, se alguém está tomando decisões precipitadas e por conta dessa precipitação está lhe causando um grande mal. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde.